Graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Renato de Cristo e nós estamos publicando uma série de sermões do pastor coreano Paul David Wong Choi, falando sobre o tabernáculo, um retrato de Cristo. E hoje nós vamos aprender sobre os dois varais colocados nas argolas do altar de holocaustos. Ouça o ensino do reverendo. Todos os utensílios do tabernáculo construídos no deserto eram móveis. Este foi um método apropriado para a natureza nômade da vida do povo de Israel. Eles tiveram que peregrinar pelo deserto até que eles se acomodassem na terra de Canaã, porque sua vida de peregrinação continuou enquanto eles passavam pelo deserto. Deus fez eles prepararem dois varais, dois polos para enganchar no altar de holocaustos, de forma que seus sacerdotes podiam levar o altar quando o povo de Israel fosse ordenado por Deus para seguir adiante. Como Êxodo 27, do verso 6 e 7, afirma: E farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Como dois varais foram colocados nas 4 argolas de bronze do altar de holocausto com seus dois lados, os levitas podiam aguentar isto em seus ombros e transportar quando o povo de Israel estivesse em movimento. O altar de holocaustos manifesta o batismo de Cristo e a cruz. Como tal, da mesma maneira que os levitas erguiam o altar de holocaustos com seus dois varais e levavam isto pelo deserto, o evangelho de seu batismo e a cruz também é levado pelo deserto deste mundo pelos seus servos. Outro assunto que nós devemos examinar antes de mudar de assunto é o fato de que existiam dois varais que permitiam os israelitas se moverem o altar de holocaustos. Igualmente, o evangelho da água e o Espírito também é composto de 2 partes. Estas partes são o batismo de Cristo, que Cristo recebeu de João, e a outra, o derramamento de seu sangue na cruz. Quando essas 2 partes estão unidas, a salvação da remissão de pecado é completada. O altar de holocausto tinha 2 varais colocados diferentemente. Formavam alças para serem carregados. Um varal somente não era suficiente, porque com um só varal o altar não podia ser equilibrado quando movido. Com isto, o evangelho da água e o Espírito também é constituído por 2 partes. Estas são o batismo que Jesus Cristo recebeu de João e sua morte na cruz. Em outras palavras, o batismo de Jesus e sua morte na cruz mutuamente estão complementando elementos que juntos constituem a verdade correta. O batismo e o sangue de Jesus, corretamente efetuados, um a remissão de pecados, os pecadores. Destas 2, o batismo de Jesus e sua morte na cruz, se for ignorado, então é o mesmo que ignorar o outro. Não pode haver nenhuma salvação sem o batismo de Cristo e sua morte. Sua ressurreição, claro, também é importante. Sem a ressurreição de Cristo, sua morte seria em vão, não tendo nenhum resultado qualquer. Se nós crêssemos somente na morte de Cristo, então ele não poderia salvar ninguém, nem mesmo a ele mesmo. Mas Cristo, que foi batizado, derramou seu sangue para a morte na cruz e venceu a morte para viver novamente, se tornou o Salvador verdadeiro para aqueles que creem no evangelho da água e o Espírito e vêm diante de Deus. E ele também se tornou seu Senhor eterno de salvação e protetor.
Propagando sua morte de Cristo sem sua ressurreição é só uma contradição e uma impostura. E sem a ressurreição de Cristo, sua cruz só teria sido um fracasso de Deus. Também transformaria Jesus em um mero e insignificante criminoso. Não, só isto, mas além disso, deixaria Deus como um mentiroso, resultando em um escárnio da palavra da Bíblia. Como Cristo foi batizado por João, ele morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos e assim se tornou o Salvador verdadeiro para aqueles que creem nele. O evangelho que omite o batismo de Jesus, de João, o evangelho que muitos cristãos de hoje estão seguindo, trai a Deus, engana pessoas e leva suas almas para o inferno. E crendo em tal evangelho, está ignorando e rejeitando a palavra verdadeira do eterno Deus. Os falsos profetas que estão ensinando somente a cruz de Cristo estão tornando o cristianismo em mais uma das diversas religiões do mundo. Esta é a razão porque o evangelho que eles estão seguindo é totalmente diferente do evangelho verdadeiro da água e o Espírito. O cristianismo é a religião exclusiva que crê no único Deus e Cristo vivo. Porém, até mesmo o cristianismo pode parecer estar acima de todas as outras religiões do mundo e proclamar propriamente como a verdade real, se eles só expuserem em sua convicção monoteísta, enquanto omitindo fé no evangelho da água e o Espírito. Então, não é uma fé de amor e verdade, mas só uma religião de arrogância. Portanto, aí mais um trecho do ensino do reverendo David Paul Yog-Choi, pastor coreano da Igreja Assembleia de Deus, do Evangelho da Água e do Espírito, Evangelho Pleno da Coreia do Sul. E se você chegou até aqui, você pode ajudar esse canal fazendo a sua inscrição, fazendo um comentário, fazendo um pedido de oração. Vai ser uma honra nós orarmos pela sua causa e pela sua vida. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida no nome de Jesus.